Olha, o Brasil está prestes a viver a maior mudança nas regras de preços de medicamentos dos últimos 20 anos. Essa nova resolução da CMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, vai mexer com toda a indústria farmacêutica e nós vamos entender direitinho o porquê. E essa pergunta aqui, ela resume bem o problema, né? Como é que se precifica um medicamento super moderno do século XXI com um livro de regras que foi pensado lá no século XX? A resposta curta é: não dá. As regras antigas simplesmente não foram projetadas para a complexidade toda dos tratamentos de hoje. Vamos entender isso melhor. O cenário era este. A regra principal, que é de 2004, tinha mais de 20 anos. Pensa só, é como tentar usar um mapa de 20 anos atrás para dirigir numa cidade que mudou completamente. Essa regra antiga não sabia como classificar ou precificar tratamentos modernos, como os medicamentos biológicos, por exemplo. Isso criava uma baita incerteza para a indústria. E essa atualização, como a gente vê aqui, não foi algo que aconteceu da noite para o dia, não. Foi uma jornada bem longa. Começou lá com a regra original em 2004, aí passou por anos e anos de debates intensos a partir de 2020 e, finalmente, chegamos na nova resolução, que vai começar a valer mesmo em abril de 2026. E a resposta para todos esses desafios é esta aqui, a Resolução 3 de 2025. Dá para pensar nela como um novo manual de regras, sabe? Feito para trazer o que mais faltava no sistema antigo: clareza, previsibilidade e, claro, mais eficiência na hora de definir o preço dos medicamentos aqui no Brasil. E um dos pontos centrais é justamente isso: buscar mais clareza. Para acabar com aquela confusão de interpretação, a nova resolução dedica um capítulo inteiro só a definições. A ideia é simples: garantir que todo mundo, tanto a indústria quanto os reguladores, estejam falando a mesma língua. A primeira grande mudança, a mudança estrutural mesmo, está aqui. A forma como os medicamentos são classificados para definir seus preços foi totalmente redesenhada. Vamos ver como isso ficou na prática. Essa tabela mostra bem essa transformação. A gente saiu de um sistema mais simples para um bem mais detalhado, agora com 8 categorias. Vamos focar nas principais novidades, tá? A categoria 1, por exemplo, agora foca no ingrediente farmacêutico ativo, o famoso IFA, e não mais se o remédio tem patente ou não. E olha aqui embaixo, 2 categorias novinhas em folha e super importantes foram criadas. A 7, para biosimilares, e a 8, que trata da transferência de titularidade. Agora, dando um zoom na categoria 3, inovação incremental. O que é isso? Basicamente, ela cria um caminho específico para precificar aqueles medicamentos que não são uma revolução total, mas que trazem melhorias bem importantes. Pensa, por exemplo, numa nova forma de aplicar um remédio que facilita muito a vida de quem está em tratamento. Pois é, agora isso tem uma categoria própria. E aqui, outra peça-chave do quebra-cabeça. Uma categoria só para os biosimilares. Esses medicamentos que são tipo versões mais acessíveis de tratamentos biológicos super complexos viviam num limbo regulatório. A regra antiga simplesmente não sabia o que fazer com eles. Essa nova categoria, então, finalmente resolve esse problemão. Ok, então temos novas categorias, mas a pergunta de ouro é: e o preço? Como isso muda o valor do remédio na prática? A resposta está na nova metodologia, na nova lógica para definir os preços. Vamos entender essa transformação. E aqui está uma mudança de mentalidade, uma mudança filosófica mesmo. Antes, para os medicamentos mais inovadores, ter a patente era o que mais contava. Agora, não. O que importa é o benefício clínico comprovado. O foco sai da proteção legal e vai para o ganho real na saúde do paciente. O valor agora está no resultado que o remédio entrega. Outra ferramenta importante é olhar para fora do país. O Brasil sempre comparou seus preços com os de outros mercados, e a nova resolução deu uma bela atualizada nessa cesta de nações. O objetivo é ter uma base de comparação internacional que seja mais moderna e mais ampla. E a lista mostra exatamente essas mudanças. Mercados farmacêuticos gigantes como Alemanha, Japão e Reino Unido entraram na dança, enquanto a Nova Zelândia saiu. Isso não é só uma troca de nomes, não. Significa que o Brasil agora se compara com algumas das maiores economias e sistemas de saúde do mundo, expandindo a referência para 14 países. E para dar um exemplo bem concreto, olha só a regra para os biosimilares. O preço deles agora tem um teto bem claro. Não pode passar de 80% do preço do medicamento biológico original. É um exemplo perfeito de como as novas categorias trazem regras de preço que são diretas e, o mais importante de tudo, previsíveis.
O processo de aprovação também foi amarrado, ficou mais sincronizado. Agora funciona assim: as empresas pedem o registro na Anvisa e, ao mesmo tempo, já têm que entregar o pedido de preço para a CMED. E isso tem que acontecer antes da aprovação final. Acabou aquela brecha que existia antes, que às vezes permitia que um remédio chegasse no mercado sem um preço oficial definido. Beleza, já vimos os detalhes da mudança. Mas agora a pergunta mais importante: e daí? O que isso tudo significa na prática? Qual é o impacto real disso para a inovação, para o acesso aos medicamentos e para o mercado brasileiro como um todo? No fundo, os objetivos estratégicos são esses. Primeiro, criar um ambiente com regras mais claras, mais previsível para atrair investimento. Segundo, tentar incentivar a produção e a pesquisa aqui no Brasil. E talvez o mais difícil de todos, achar aquele equilíbrio delicado entre recompensar a inovação, que custa caro, e garantir que o sistema de saúde consiga pagar por ela, que seja sustentável. E essa citação aqui resume a ópera. O foco muda da patente para a inovação baseada no ingrediente farmacêutico ativo e no ganho terapêutico. O que isso quer dizer na prática? Que talvez o Brasil consiga incentivar um novo tipo de desenvolvimento local, um tipo de inovação que não dependa só de uma nova patente, mas sim de uma melhoria real e comprovada para o paciente. E a gente termina com a grande questão que vai definir se essa reforma toda foi um sucesso. Será que este novo manual de regras bem mais complexo vai conseguir, na prática, encontrar o equilíbrio perfeito entre incentivar quem inova e garantir que todo mundo tenha acesso aos tratamentos? A resposta para essa pergunta vai moldar o futuro da saúde no Brasil. Só o tempo dirá.